Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já estava com saudades de vir aqui compartilhar com vocês. E hoje nós teremos a segunda parte do livro Enquanto Isso, da Fernanda Witwicki. A gente está fazendo, um resumo aqui. Eu estou falando um pouco da minha visão desse livro, os ensinamentos que ele trouxe na minha vida e como que a gente pode aplicar no dia a dia, né? O que fazer enquanto esperamos. E se você está caindo aqui de paraquedas e é o primeiro vídeo, não tem problema, pode continuar assistindo, mas te convido também depois voltar no canal, assistir os outros vídeos, assistir o primeiro vídeo que fala sobre o resumo aqui do livro. E hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo. Hoje o segundo capítulo ele fala sobre a chave. E assim, esse capítulo ele é muito precioso. Acho que ele traz vários insights pra gente, mas eu anotei alguns pontos importantes para compartilhar com você. O primeiro, ela conta um pouquinho sobre a frustração dela ao perceber que ela não estava no controle da situação. Então, eles planejaram, entenderam que era o momento, né? Então, a Fernanda, que ela é uma autora cristã, e ela conta o testemunho dela, que ela tentou engravidar, se eu não me engano, por durante 2 a 3 anos, e eles não conseguiam. Então, no primeiro ano eles tentaram, não deu certo, então quando eles foram buscar apoio, né, ajuda da medicina, eles descobriram que tinham alguns problemas de saúde, mas eles decidiram ali fazer o tratamento e tudo mais, seguir tudo certinho, mas mesmo assim, o grande sim não chegou. E aí ela conta um pouco dessa frustração de não receber o tão esperado sim, de poxa, eu estou fazendo tudo certo, mas aquilo que eu tanto sonhei, aquilo que eu tanto busquei, não está acontecendo. E foi aí que ela teve o primeiro ensinamento, que por mais que nós planejamos tantas coisas, nossa vida não está no nosso controle. Está no controle e nas mãos do Senhor. E ela traz um exemplo bem legal no livro sobre o carro, sobre o passageiro, né? O motorista e o passageiro. Então, nós temos duas opções na nossa vida. A primeira opção é a gente sentar no carro e ser o motorista e convidar Jesus para entrar no nosso carro, né, que no caso seria a nossa vida, sentar do nosso lado, mas ele vir como passageiro. Então a gente dirige, a gente conduz, a gente segue o caminho e ele só vai nos acompanhando no banco de passageiro. Mas quando a gente decide entregar a chave para Jesus e falar, olha, o Senhor leva o meu carro, ou seja, ele que vai tomar a direção, ele que vai guiar, e a gente não precisa se preocupar qual caminho seguir, onde virar, o que fazer. Não, a gente só precisa sentar, descansar e admirar a paisagem. Então ela dá esse exemplo. E aí eu já trago para vocês o que vocês acham que vocês estão fazendo mais na vida de vocês. Vocês têm sentado mais no banco do motorista, na vida de vocês, e só convidado Jesus para ser o passageiro? Ou você tem entregado a chave do seu carro para Jesus, para ele conduzir a sua vida, as suas decisões, a sua jornada? Eu já fico o primeiro insight, eu já achei assim, excelente, porque traz de uma forma simples para a gente refletir, né? Será que realmente estamos entregando a nossa vida, o controle da nossa vida, independente se as coisas estão saindo do nosso jeito ou não, e confiando no Senhor? Então ela traz essa primeira visão. E outra parte que ela traz no livro é um versículo em Isaías 40:31 que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E aí ela diz assim, esse texto de Isaías é muito significativo. Perceba, esperar na nossa própria vontade é muito diferente de aguardar no Senhor. O processo de esperar e lutar para que as coisas aconteçam da nossa forma só nos cansa e nos desgasta. E é por isso que precisamos de renovo, pois é nele que encontramos descanso e um novo começo, mesmo quando falhamos e assumimos o volante outra vez. Isso nos está garantido na Bíblia, e essa é a grande diferença de confiar em Deus. Então, a grande diferença de quando nós entregamos a chave para o Senhor dirigir a nossa vida é que nós temos um descanso. Não que as coisas vão ser sempre fáceis, não que as coisas vão ser sempre de mão beijada, vamos dizer assim. Não, vai ser difícil, vai ser um processo árduo, mas a diferença é que nós temos um descanso, nós temos a esperança no Senhor.
É a diferença quando você está no passageiro, viajando, você descansa, ou quando você está dirigindo. Quando você está no comando, você precisa ter mais atenção, você não pode se perder, você não pode se distrair, você não pode ter esse momento de descanso. Então, o Senhor nos convida hoje, vamos esperar nele, mas vamos esperar confiando, crendo que ele faz todas as coisas, entregando a chave nas mãos dele. E nós só nos basta confiar e esperar e estar prontos para quando ele for entregar aquilo que nós estamos esperando tanto, nós estejamos preparados e capacitados para receber a bênção ou aquilo que nós tanto aguardamos no Senhor. E um outro ponto também que ela fala no livro é sobre a espera ativa. Então tem muitas perguntas, tem até já vários vídeos que eu vi aqui na internet. O que eu faço enquanto eu estou esperando? O que eu devo fazer? Devo só esperar e não fazer nada? E não é isso. Nós temos exemplos claros na Bíblia de pessoas que esperaram no Senhor, mas elas esperaram ativamente, né? Fazendo, servindo, buscando ao Senhor. E no livro ela traz um exemplo muito legal da história de Ana. Para quem não conhece a história de Ana, está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Ana, ela desejava ter filhos, ela sonhava com filhos, ela era casada com Eucana. E ela não tinha filhos, ela era estéril, só que Eucana tinha uma outra mulher, a Penina, e ela tinha vários filhos, e ela sempre zombava de Ana, tipo, eu tenho vários filhos e você não, e aquela coisa toda, e ela ficava muito chateada, ela sempre chorava, sempre se queixava, porque ela não tinha sido agraciada ali com filhos. Mas teve um momento que ela decidiu fazer diferente. Todos os anos, naquela época, eles subiam ao templo para poder adorar, para poder oferecer sacrifícios ao Senhor e entrar em adoração. E nesse dia ela entrou no momento de oração para o Senhor e ela se entregou. E ela disse assim, Senhor, se for a tua vontade, o Senhor me dá um filho, eu vou devolvê-lo. Ou seja, ela confiou no Senhor. Ela falou, Senhor, se eu tiver um filho, eu vou devolvê-lo e ele vai servir na tua obra, ele vai servir no teu templo. Ou seja, o filho que ela desejou tanto, ela confiou a entregar, a devolver para o Senhor. E ela fez essa oração e o Senhor a atendeu. E hoje a gente vê, né, pela história na Bíblia, o quão foi Samuel, né? Então, ela teve um filho chamado Samuel, que foi uma bênção, ela devolveu ao Senhor, ele cresceu no templo, servindo ao Senhor, e ele foi um grande profeta. Nós vemos que ele foi o profeta que ungiu, por exemplo, o rei Davi. Então, ele teve ali um grande impacto, né, em toda a história. Então, quanto que isso foi marcante na história de Ana, de Eucana, da família, da genealogia de todos eles. E isso reflete para nós o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos. Às vezes, no nosso momento de espera, nós temos que olhar para aquilo que nós temos no momento. Ana, ela se entregou, ela se dedicou ao Senhor. Então, o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para que a gente possa cuidar bem agora? Então, às vezes, nós precisamos cuidar bem da nossa família, ou das nossas finanças, ou ser mais excelente no nosso trabalho. Deus nos dá missões específicas no momento que nós estamos hoje. Então, reflita, qual que é a missão que eu tenho hoje? O que eu preciso fazer hoje para cumprir o meu propósito e para eu estar preparada para quando aquilo que eu tanto espero chegar? É isso que o Senhor deseja, que o nosso coração seja um coração ensinável, um coração disposto a obedecer, a aprender e a ser mais parecidos com Ele. Então, esse é o propósito do Senhor. E a gente também precisa entender que as coisas não são do nosso jeito, não são da nossa forma. A gente já cria todo o cenário, né? Então, não sou só eu, gente. Eu sei que vocês também fazem isso. A gente cria todo o cenário na nossa cabeça. E quando não acontece daquela forma, a gente se sente frustrada. Pensa, poxa Deus, eu tô aqui fazendo tudo certo. Por que as coisas não acontecem do meu jeito? Mas o jeito dele é muito melhor. E por mais que a gente não entenda, tudo isso que está acontecendo, todo esse momento de espera, nos faz mais parecidos com Ele, nos faz mais parecidos com Jesus. Mas para isso nós precisamos entender e se sujeitar a passar por esse processo. Então o processo da espera não é um processo fácil, não vamos romantizar e falar é muito fácil, não é. Mas tem formas de a gente passar por ele de uma forma mais leve, de uma forma onde a gente consiga glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. E muitas vezes a gente coloca a espera num lugar como se nós só fôssemos cumprir a nossa missão, o nosso chamado, se a gente alcançar aquilo que a gente tanto espera, seja um casamento, seja um filho, seja a salvação de um familiar.
Então, às vezes a gente coloca isso num pedestal, mas na verdade ela traz uma frase aqui no livro muito legal que diz assim: a minha missão não é o final, é o caminho. Ou seja, a sua missão não é aquilo que você espera lá no final. Seja uma família, seja um filho, seja um emprego, seja uma viagem dos sonhos. Não é isso. A sua missão é o caminho. Então, hoje, no caminho que você está hoje, qual que é a missão? Aquilo que você precisa fazer nesse momento. E se você se permitir a passar por esse processo de espera, você vai alcançar coisas além, você vai evoluir a cada momento, mas a sua missão não é o final, a sua missão é o caminho. Amém? Eu comentei com vocês no outro vídeo que todo final do capítulo tem uma perguntinha para refletir. Então, peguem um caderninho, caderno de vocês e vamos lá para a pergunta nesse vídeo. Então, para vocês refletirem, 2 perguntas. A primeira: em qual área da sua vida você percebe que precisa entregar a chave para Jesus? Então, repita: qual área? Pessoal, profissional, emocional? A segunda: caso você ainda não tenha entregado a chave, como você tem se sentido ao tentar dirigir esse carro, que é a sua vida? Então, eu me sinto cansada, eu me sinto fatigada, eu me sinto frustrado. Escreva isso e depois que você escrever, faça uma oração entregando para o Senhor a chave da sua vida, que o controle não está nas nossas mãos, o controle está nas mãos dele. Mesmo que a gente não entenda nada, ele sabe o que é o melhor para nós. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo sai o terceiro vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. E se esse vídeo te abençoou, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos. Vou ficar muito feliz de ter mais pessoas aqui recebendo a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.